Vamos fazer mais um problema de otimização. Um fio de 100 cm de comprimento é cortado em dois pedaços. Um pedaço é dobrado para formar um quadrado e o outro é dobrado para formar um triângulo equilátero. Onde deve ser feito esse corte para que a soma das áreas das figuras obtidas seja mínima ou máxima? Permita a possibilidade de não cortar o fio. Então vamos ilustrar esse problema. Eu tenho aqui um fio de 100 centímetros de comprimento e a uma certa distância x, vamos contar aqui da esquerda para a direita desse fio, eu vou fazer um corte. E esse pedaço aqui eu vou usar para formar o triângulo equilátero e o outro pedaço eu vou usar para formar um quadrado. E eu quero saber onde que eu tenho que fazer o corte para que a soma das áreas das figuras seja mínima ou máxima, e eu também posso usar a possibilidade de não cortar o fio, ou seja, usar todo o fio para fazer o triângulo ou todo o fio para fazer o quadrado. Então, eu vou usar esse pedaço que mede x para fazer o triângulo equilátero. Então, qual vai ser a medida de cada lado do triângulo equilátero? Bom, vai ser x sobre 3, certo? X sobre 3, x sobre 3 e x sobre 3. Equilátero, todos os lados têm a mesma medida. E qual é a área desse triângulo? Qual é a área do triângulo? Bom, a área de um triângulo é 1/2 vezes a base vezes a altura. Qual é a altura de um triângulo equilátero? Bom, você pode descobrir com o Teorema de Pitágoras, mas eu espero que você lembre da fórmula, que a altura é a medida do lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Certo? A altura de um triângulo equilátero é lado vezes raiz de 3 sobre 2. Ou seja, é x vezes raiz de 3 sobre 6. Então, a área é 1/2 vezes a base vezes a altura. Isso é igual a x ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 36. Essa é a área do triângulo. E esse outro pedaço aqui, vou pegar um verde, esse outro pedaço aqui, que mede 100 menos x, eu vou dobrar para formar um quadrado. Quanto que mede cada lado desse quadrado? Bom, é só dividir por 4, certo? Então, 100 dividido por 4 é 25, menos x dividido por 4 é menos x quartos. Então, cada lado mede 25 menos x quartos, e a área do quadrado é lado elevado ao quadrado. Então, é 25 menos x quartos elevado ao quadrado. Isso é igual a, lembre-se do produto notável, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes 25 é 50, vezes x sobre 4 é 25x sobre 2, certo? 50 simplifica com o 4 e fica 25 sobre 2, mais o segundo termo ao quadrado. Então, mais x ao quadrado sobre 16. E eu quero saber quando que a soma das duas áreas vai ter um valor máximo e um valor mínimo. Então, a soma, vamos chamar de S. A soma das duas áreas é igual a... Bom, é só somar, certo? É x ao quadrado, raiz de 3 sobre 36, mais 625 menos 25 sobre 2x, mais x ao quadrado sobre 16. Aí, lembre-se que essa função S é dada em função da variável x. Então, vamos escrever assim, S de x. Certo? Porque a soma das áreas é dada em função da variável x. E um bom ponto de partida para tentar achar o mínimo ou o máximo disso aqui é calcular a derivada. Da função s e descobrir quando que a derivada é igual a zero. Daí eu posso ter um mínimo ou um máximo. Então, a derivada é x ao quadrado, raiz de 3 sobre 36, o 2 desce multiplicando, então fica raiz de 3 sobre 18 e tira 1 do expoente. Então, raiz de 3 sobre 18x, a derivada de 625 é zero, a derivada de menos 25 sobre 2x é menos 25 sobre 2, e a derivada de x ao quadrado sobre 16, o expoente desce multiplicando, 2 sobre 16 é 1/8 vezes x.
E eu quero descobrir quando que essa derivada é igual a zero. Porque eu posso, então, ter um mínimo ou um máximo. Bom, eu vou somar menos 25 sobre 2 dos dois lados da equação, então vou ficar com raiz quadrada de 3 sobre 18x mais 1/8 vezes x é igual a 25 sobre 2, que é 12,5. Eu vou usar um valor aproximado aqui, então eu nem vou somar essas frações, enfim. Vamos colocar o x em evidência, fica x que multiplica raiz de 3 sobre 18 mais 1/8 é igual a 12,5. Portanto, x é igual a 12,5 sobre raiz quadrada de 3 sobre 18 mais 1/8. Isso é aproximadamente, vamos pegar a calculadora, 12,5 sobre raiz quadrada de 3 sobre 18 mais 1/8, aproximadamente 56,5. Aproximadamente 56,5. Então, quando x vale 56,5, a derivada é igual a zero e eu posso ter um valor máximo ou mínimo. Para saber se é máximo ou mínimo, vamos usar a derivada segunda. A derivada segunda é S' de x é igual a derivada de raiz quadrada de 3 sobre 18x é raiz quadrada de 3 sobre 18 e a derivada de menos 25 sobre 2 é zero. E de 1/8 vezes x é 1/8. Bom, a derivada segunda é com certeza um valor positivo, certo? Raiz quadrada de 3 sobre 18 mais 1/8 é um valor positivo. Se a derivada segunda é sempre positiva, significa que eu tenho uma função côncava para cima. E quando a derivada é igual a zero, eu vou ter um valor mínimo. Então, esse x aproximadamente 56,5 corresponde a um valor mínimo. Então, é um valor mínimo. Mas nós temos que cuidar porque eu não sei se esse é o mínimo absoluto da minha função. Porque lembre-se, em que intervalo que nós estamos otimizando isso aqui? Que intervalo que o x pode variar? Bom, o x pode variar do 0 até o 100, certo? Eu posso não cortar o fio, isso corresponde a x igual a zero, ou eu posso, digamos assim, cortar todo o fio, que na verdade eu continuaria com o fio inteiro. Isso corresponde ao x igual a 100. Então, o meu x varia no intervalo fechado de 0 até 100. E o que nós vimos sobre intervalos fechados? Eu posso ter um mínimo ou máximo num ponto crítico. Só que o mínimo ou máximo absolutos podem ocorrer também nas extremidades do intervalo fechado. Então, eu tenho que calcular o valor da função tanto nos pontos críticos, no caso só tem um ponto crítico, tanto quanto nas extremidades do intervalo fechado. Então, vamos fazer isso. Qual é a área quando x é 56,5? Nós sabemos que é um mínimo local pela derivada segunda, mas eu não sei se é um mínimo absoluto. Então, qual é a área quando eu corto o fio a 56,5 centímetros de distância desse ponto inicial? Bom, é aproximadamente, vamos usar a calculadora de novo, é só colocar o valor de x dentro da função aqui. Então, é 56,5 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 36 mais 625 menos 25 vezes 56,5 sobre 2 mais 56,5 ao quadrado sobre 16. Aproximadamente 271,9. 271,9. Então, essa aqui é a área mínima, ou pelo menos é um mínimo local, certo? Então, é a área mínima, mas eu não tenho certeza se é a área mínima absoluta, porque para ter certeza disso eu tenho que calcular também nas extremidades do intervalo. E é por isso que o problema dizia, permita a possibilidade do fio não ser cortado, porque eu também posso, aliás, eu tenho que calcular a área nos pontos extremos. Quando o x vale zero, isso corresponde a usar todo o fio para formar o quadrado. E quando o x vale 100, isso corresponde a usar todo o fio para fazer o triângulo. Então, vamos calcular essas duas possibilidades. Quando o x vale zero, qual é a minha área?
Quando x vale zero, não tem essa parte rosa que eu vou usar tudo em verde para formar o quadrado. Então, eu só tenho que calcular, na verdade, a área do quadrado. Então, eu nem preciso dessas fórmulas aqui, na verdade, porque é bem fácil. Se eu tenho um pedaço que mede 100 centímetros, eu vou formar um quadrado, cada lado vai medir 25, então a área é 25 ao quadrado, que é 625. Mas você pode pôr aqui nessa fórmula, ou nessa fórmula a área do quadrado, é a mesma coisa. E qual é a área quando eu corto o fio aqui bem na ponta? Na verdade, o fio continua inteiro daí, mas quando eu uso todo o fio para formar o triângulo equilátero. Bom, a área do triângulo equilátero é isso aqui. É isso aqui. Então, vamos calcular aproximadamente 100 ao quadrado é 100.000 vezes raiz quadrada de 3 sobre 36, 481,12. Aproximadamente 481,1. Então, de fato, essa área aqui é a área mínima absoluta, certo? Porque se ela não fosse a área mínima absoluta, eu teria uma área ainda menor nas extremidades do intervalo, mas isso não acontece. E qual é a área máxima possível? Bom, a área máxima possível é quando eu uso todo o pedaço, todo o fio para fazer o quadrado. Daí eu tenho a área 625. Se eu usar todo o fio para fazer um triângulo, eu vou ter uma área de 481 aproximadamente. Claro, as unidades da área são centímetros quadrados, certo? Se o fio tem medidas em centímetros, então as áreas são em centímetros quadrados. Para reforçar, então, nós tínhamos um intervalo fechado, então além de calcular o valor da função nos pontos críticos, e aqui no caso só tem um ponto crítico, só tem um valor de x para o qual a derivada é nula, eu tenho que calcular a função nos pontos críticos, mas também nas extremidades do intervalo de otimização, que no caso era de 0 até 100. E a nossa resposta então é: o valor mínimo ocorre quando eu corto 56,5 centímetros para fazer o triângulo equilátero e o restante para fazer o quadrado, e a área máxima ocorre quando eu uso todo o fio para fazer o quadrado. Era isso, eu espero que você tenha gostado, e se você quiser fazer um exercício, seria interessante esboçar o gráfico dessa função aqui, nesse intervalo. E vou tentar fazer isso até os 14 minutos, para que você não durma no vídeo, certo? Então, na verdade, nós não precisamos da parte esquerda do eixo x e nem da parte de baixo do eixo y, porque a minha área sempre vai ser positiva. Então, eixo x, eixo y. Então, quando x vale zero, quanto que vale a área? Vale 625. Então, o x vale zero, a área vale 625. A função é sempre côncava para cima, certo? Então, ela vai ir diminuindo até aqui no 56,5. Quando x vale 56,5, eu tenho o meu valor mínimo. Tenho o valor mínimo que é 271,9 aproximadamente. E daí vai aumentar até chegar aqui quando x vale 100. Quando x vale 100. É só esse intervalo no qual minha função está definida, certo? Do 0 até o 100. Quando x vale 100, a função vale 481,1. E não é difícil esboçar esse gráfico mesmo sem saber derivadas, porque é uma função do segundo grau, então é uma parábola, enfim. E você até poderia ter descoberto o valor mínimo sem usar derivadas e usando aquilo que você sabe sobre as coordenadas do vértice de uma parábola, enfim. Bom, já falei demais, eu espero que você tenha gostado e achado interessante esse problema.